saber em quem que eu vou falar para você votar, se é Marçal, se é Boles, tá? Você não vai sair com essa resposta aqui não, tá bom? Não é minha proposta fazer isso, minha proposta é a gente tentar entender um pouquinho como é que o calvinismo enxerga a ideia da política, tá? Então, assim, para pensar em política, a gente tem que pensar sobre esfera pública. Por que isso? Porque como cristão, você não vive escondido o tempo inteiro dentro da igreja ou na sua casa, né? Então, você vai ver que nós vivemos a nossa vida no cotidiano, nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós contribuímos com a sociedade. Ou seja, a nossa vida, boa parte da nossa vida, ela é desenvolvida na esfera pública. Então, você vai ver que o trabalho, o lazer, a política, tudo isso nós desenvolvemos justamente num contexto de vida pública, e aí você vai ver que boa parte do nosso tempo é justamente vivido em atividades sociais. Então, faz parte da nossa dinâmica de vida. Então, o grande ponto que a gente tem que começar a pensar aqui sobre política é se nós participamos da vida pública, não seria estranho a gente ouvir aquela velha frase do tipo, cara, política, religião e futebol não se discute. Quem disse que não se discute? Então, eu sempre olho para essa frase e eu penso que essa frase ela é problemática porque ela acaba igualando coisas que não podem ser igualadas. Como, por exemplo, você acha que discutir religião e futebol é a mesma coisa? Não, não é. Nós estamos falando de entretenimento. Futebol é passatempo, é diversão. Agora, política e religião são duas coisas das quais nós discutimos. Por quê? Porque faz parte da nossa dinâmica de vida. Então, a grande pergunta é a seguinte: será que Deus não está interessado na nossa esfera pública? Será que, de certa forma, se nós vivemos no mundo, e aí deixe-me aqui trazer um pouquinho para vocês de uma falsa dicotomia, que acaba que a reforma quebrou com essa falsa dicotomia e nós, de certa forma, voltamos a tê-la. A reforma nos trouxe a grande bênção de entender que não existe a divisão entre sagrado e secular, né? A ideia católica de que existe o andar de cima e o andar de baixo. O andar de cima que é um andar importante, é onde existe a igreja, as coisas espirituais. E o andar de baixo, que é insignificante, é isso que nós estamos fazendo aqui, vivendo a vida no seu trabalho, nas redes sociais ou algo do tipo. A reforma veio e quebrou com isso. A reforma falou assim, olha, a nossa vida ela é vivida corandel. Tudo que você faz diante do Senhor, perante o Senhor e para a glória do Senhor. Então, uma das grandes bênçãos da reforma protestante foi justamente nos devolver a nossa atuação na esfera pública. Então, entendendo isso, o que eu quero que você entenda, e é o que nós vamos trabalhar bastante nessa noite, é pensar que muitos de nós cristãos, infelizmente, nós pensamos que Cristo não se interessa pela esfera pública e que Cristo quer que você foque apenas na esfera eclesiástica. Então, um dos erros do cristianismo hoje é justamente pensar o seguinte, olha, pastor não prega sobre política. Tá certo, quando o pastor sobe no púlpito e defende uma bandeira partidária ou um candidato X, é errado. Agora, instruir a igreja a respeito de princípios que norteiam a nossa vida na esfera pública, isso faz parte da dinâmica da igreja. Então, eu quero lançar aqui para você duas perguntas para introdução, que é a seguinte: será que Deus não se interessa pelo seu envolvimento do seu povo na esfera pública? Será que o senhorio de Cristo é restrito apenas à igreja e às demais áreas? O Senhor simplesmente fala o seguinte, olha, cada um vive como quer? Então, nós vamos pensar nessas respostas, porque isso vai nortear como que nós enxergamos justamente o quê? Justamente como é que nós enxergamos a política. E por que, então, é importante começar a falar sobre a esfera pública? A Bíblia vai nos mostrar de forma muito clara que Deus é aquele que criou a esfera pública. Quando você vai para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, o que nós conhecemos como mandato cultural, você vai ver que no mandato cultural o Senhor deu claramente a ordem aos homens a fazer o quê? Deus deu a ordem para você governar, para você servir, para você manter, para você cultivar o jardim. Então, a ideia de cultivo ali é a ideia de desenvolver cultura. Então, o que nós entendemos a partir de Gênesis 2? Que essa esfera pública, meus irmãos, isso é criação divina. E, de certa forma, você vai ver que o nosso labutar dentro da esfera pública significa como que nós respondemos ao mandato cultural de Deus, como que nós nos envolvemos na criação de Deus e a partir da criação do Senhor. Então,
tudo que nós, de certa forma, tudo que nós somos e fazemos na esfera pública, seja no aspecto profissional, individual, familiar, comunitário, está ligado à nossa criação. E aí você vai ver que, de certa forma, isso é completamente do interesse do Criador. E é do interesse do Criador por quê? Porque foi o Senhor que criou a esfera pública e foi o Senhor que nos colocou nessa esfera pública. E aí, então, você vai falar o seguinte, pastor, mas poxa vida, né? Como é que Deus cria algo que é ruim? Não, Deus não criou algo ruim. Você tem que entender que, de fato, a Bíblia vai nos mostrar que a esfera pública também foi contaminada e distorcida pelo pecado. Então, não pense que o pecado, quando adentra a humanidade, afeta apenas a sua vida, apenas indivíduos. Não, a Bíblia nos mostra que tudo foi afetado pelo pecado. Então, tem um teólogo que fala que o pecado teve um efeito ondulatório sobre toda a criação. Começou no homem e, a partir do homem, então, se espalha por toda a criação. Então, o que nós cremos? Nós cremos que não existe a parte da criação que seja má ou ruim. Então, ainda que nós olhemos para o pecado, nós odiemos o pecado, nós temos que amar esse mundo como obra de Deus. E aí eu vou dizer para você que quando você olha para esse mundo e você enxerga o pecado nesse mundo, meus irmãos, isso de certa forma faz com que nós olhemos para a ruína da bondade original de Deus. Quando nós enxergamos o pecado na esfera pública, o que nós estamos vendo é justamente uma distorção não provocada por Deus, mas provocada justamente por conta desse efeito ondulatório do pecado. A Nancy Pearce, ela tem uma frase bem interessante no seu livro Verdade Absoluta, que ela fala que a linha entre o bem e o mal não é traçada entre uma parte e outra da criação, só que passa pelo coração humano, ou seja, é nossa disposição de usar a criação para o bem ou para o mal. Tá? Então, o que a Nancy Pearce está dizendo, o problema não está na criação, o problema está em quem faz uso da criação. Então, a mesma coisa de cultura. Você não vai dizer para mim o seguinte, né? Vez ou outra, quando eu era mais novo, eu lembro que todo mundo falava assim, você não pode ouvir rock, porque rock é música de quem? Do diabo. A pergunta é, o diabo tem poder para criar alguma coisa? Isso, rapaz, menino crente, isso aí, ó. Mais convicto de todos. Não pode. O que o diabo faz, nada mais é do que um parasita na criação. O diabo, ele vai deturpar a partir de algo que Deus criou. Então, o que a Nancy Pearce está dizendo é justamente isso. O problema não está na criação, o problema está no uso que nós fazemos da criação. E aí tem um teólogo chamado Albert Wolters, que ele defendeu um conceito que nós chamamos de estrutura e direção. Então, o que ele defende? Ele defende que cada coisa criada por Deus tem uma estrutura criacional fixa. E que o homem pode tentar envergar, o homem pode tentar distorcer, que o homem acaba sempre voltando a essa estrutura. O grande problema dessa estrutura está na direção que nós tomamos. Ou nós vamos usar para a glória de Deus, ou para a apostasia. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, Deus ordenou o Estado, faz parte da estrutura de Deus, que o Estado, ele execute a justiça, para quê? Para beneficiar os bons e punir os maus. Essa aí é a direção que é tomada para a glória de Deus. O poder da espada é usado para punir o mal e abençoar os bons. Só que alguém pode usar o Estado com a direção para a apostasia. Então, por exemplo, quando o Estado se torna totalitário. Vamos pensar aqui em outro exemplo? Pode pensar na arte. A arte é um bom presente de Deus. A arte tem uma estrutura criada por Deus, a qual nós desenvolvemos a arte, só que a direção você pode tomar para a glória de Deus ou para a apostasia. Então, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Você conseguiria assistir, Guilherme, você conseguiria assistir a escola de samba do Rio de Janeiro apresentando e glorificar a Deus? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vai? Por que não? Hã? Ok, mas então deixe-me te fazer pensar algo mais aqui. Olha só. Quem no meio evangélico consegue desenvolver uns carros alegóricos tão bonitos igual aqueles miseráveis? Ritmo, bateria, tudo bem sincronizado. Então, olha só, existe uma estrutura de beleza no carnaval. O problema é o quê? É a direção que é tomada para a apostasia. O que é apresentado, se não fosse a imoralidade, seria o quê?
Belíssimo. Retira a imoralidade. Retira a imoralidade, você vai ver carros bem feitos, fantasias bem elaboradas, muito bem ensaiado, o tempo certinho da bateria. Eu fico impressionado lá com 200 caras tocando e tudo certinho, no repique, só no apito. Aí você fala, uau. Então, assim, para nós que temos consciência de que a arte faz parte de uma estrutura criacional dada por Deus, você olha e fala assim, caramba, esses caras inconscientemente, eles estão produzindo cultura, arte, pena que é para a apostasia. Quem dera fosse para a glória de Deus. Tá? Então, o que eu quero que você enxergue é que a esfera pública, ela também sofre dos males do pecado. E aí, então, entra para nós uma responsabilidade que é o nosso engajamento missionário, justamente nessa esfera pública. E aí, acaba que envolve política nisso tudo. Tá? Tem um livro do Christopher White, que é um missiólogo, ele escreveu um livro chamado A Missão de Deus, Missão do Povo de Deus, que ele fala que a nossa queda não é motivo para nos esquivarmos da arena pública, assim como o fato de enfrentarmos enfermidades e mortes, que em última análise são resultados do pecado, não são razões para os cristãos se eximirem de ser médicos ou de realizar funerais. Tá? Então, você pode dizer assim, poxa, não vou envolver em política porque, cara, política é do diabo, tem muito pecado. Então, de acordo com o Chris White, você não pode nem mesmo fazer o quê? Ir no médico, por exemplo. Ou você vai apenas, não, só vou andar de Uber se o cara for crente. Aí você manda mensagem para o Uber, você é crente? Não sou, então não precisa vir me buscar. Você não vai fazer isso. Né? É bem provável que o que você está vestindo aí hoje, você nem sabe se foi um ímpio que produziu ou não. Então, a ideia que eu quero que você entenda aqui, que como povo de Deus, nós somos chamados o quê? Para engajar nesse mundo criado. E aí nós temos o nosso envolvimento nesse mundo criado, nós temos como esperança a renovação da criação e não a sua destruição. Então você vai ver que as Escrituras vão nos mostrar que, como cristão, nós precisamos ter uma compreensão radical acerca do pecado nas dimensões públicas. Nós sentimos isso diariamente, seja no trânsito, seja notícia que você sabe de assalto ou coisas ruins que acontecem, mas ao mesmo tempo nós entendemos que para Deus a esfera pública ela não precisa ser extinta por causa da corrupção, ela precisa ser restaurada. Então, o nosso envolvimento missional, ou missionário nesse mundo, é, de certa forma, confrontando o pecado, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e, ao mesmo tempo, nós temos que utilizar as estruturas criadas por Deus, justamente na direção correta, que é para a glória do Senhor. Então, o nosso envolvimento missional, ele é de duas formas. Ele é, primeiro, profético, denunciando o pecado. Então, vamos pensar aqui na questão da política. Você vai, como igreja, denunciar o que tem sido feito de errado. Corrupção, desvio de dinheiro, né, uso indevido do poder. Isso faz parte da nossa dinâmica como um aspecto de envolvimento profético, missional, na sociedade que nós estamos. E, por outro lado, também, você vai ver que existe um envolvimento escatológico, ou seja, a esperança, né, de que o Senhor vai voltar e que um dia, como diz 2 Pedro 3,3, Apocalipse 21, 22, Cristo, quando voltar, não vai destruir essa esfera pública que nós conhecemos. Ele vai restaurar, renovar ao seu estado original. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né, gente? Vamos lá, então. Vamos pensar, então, aqui rapidamente, vamos fazer uma exegese aqui do nosso cenário político. Aí eu quero pensar aqui no Brasil, tá bom? Vamos começar aqui. Diga, minha irmã. Pode. A explicação para isso? Olha, graça comum. A explicação que nós temos para isso é graça comum. A graça comum, ela tem dois efeitos. Efeito positivo no sentido de nos ajudar a desenvolver boas coisas. Aí, tanto o ímpio quanto o justo vão desenvolver boas coisas. E tem o aspecto negativo, que é refrear o mal, refrear o pecado. Então, você olha para a cultura japonesa, é uma cultura... Vamos pensar aqui na questão de costumes, né, sociais, mais desenvolvida que a nossa. Isso é. Né? E também tem toda uma dinâmica também do próprio povo, né, um povo mais introspectivo. Só que, por outro lado, você vê assim, por mais que seja um país em que as demandas políticas sejam muito organizadas, é um dos países que mais sofre no mundo com suicídio.
Aí você fala assim, poxa, é um país extremamente organizado, as pessoas são introspectivas, em comparação com... Aí você olha e fala assim, cara, não era para o Japão ninguém suicidar. Por quê? Um país perfeito, um país que se tem se abre um buraco no chão e em questão de 1 hora os caras já arrumaram tudo aquilo ali, não tem engarrafamento. Não é igual o Brasil que a gente está aqui com uma obra, tem quanto tempo que tem esse... Um viaduto aí, né, que já tem 15 anos. Aí você fala, era para a gente tirar a vida, não eles, entendeu? Aí você fala assim, perceba como que a esfera pública, ela, em alguns lugares, ela sofre mais do que outros. Você pega, por exemplo, a África. A corrupção na África é abissal, né? Você pega, são países que têm muitas riquezas e são países que vivem na pobreza, por quê? Porque são explorados. Então, é muito graça comum. A gente vê a manifestação da graça comum, derramada sobre justos e injustos. Então, resposta é graça comum, não tem outra resposta para isso. Tá bom? Vamos pensar aqui no nosso cenário brasileiro? Olha só, vamos pensar aqui no cenário brasileiro, que você vai ver que existe uma visão maniqueísta dos partidos políticos. O que quer dizer isso? Maniqueísmo é aquela linha que entende que existe uma briga entre o bem e o mal, né? Existe uma disputa de poder aí entre o bem e o mal, e um lado vai tentar triunfar sobre o outro. Olha só, nós somos levados, principalmente como cristãos, a enxergar o nosso cenário político como uma luta entre o bem e o mal. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Principalmente nas últimas 2 eleições, né, de presidente, nós abraçamos o quê? Que o perfil de um candidato ou o perfil de uma ideologia faz parte do grupo dos mocinhos. Certo? Um político ou outra ideologia faz parte do grupo dos vilões. Aí você vai ter coxinha e mortadela. Você escolhe de que lado você está. Tá? Qual que é o problema nisso? O problema nisso é que você vai ver que existe uma polarização entre o bem e entre o mal. Se você conversar com um cara que é coxinha, ele vai falar assim, cara, os mortadelas são do diabo. Mas se você perguntar para um mortadela, ele vai falar o seguinte, cara, os coxinhas é que são do Satanás. Aí você fala assim, pastor, mas olha só, né, o pessoal da esquerda aí usa política, da direita usa religião, da direita também não usa, não? Aí o que eu quero que você enxergue aqui é o seguinte, olha só. Nesse cenário, você vai ver que se você tiver uma preocupação com a pobreza, e mesmo que você seja contra aborto, políticas de minoria, você vai ser atacado dos 2 lados. Você é atacado dos 2 lados. Por quê? Porque nós vivemos num contexto em que as pessoas elas dizem o seguinte, não pode ter uma terceira via, não existe o isentão. Lembra do Kelly meme, isentão? Como se as únicas possibilidades que você tem de pensar política fosse abraçando um viés ou abraçando o outro. Então, esse é o cenário que nós estamos. E aí eu vou dizer para você, não pense que dentro da igreja nós não pensamos diferentes, porque pensamos. Então, se eu começasse, eu vou dar um exemplo para você. Eu preguei lá em Goiânia, na época da política, preguei 2 sermões seguidos sobre política. Aí, um primeiro sermão, eu lembro que eu citei, na época, o José Dirceu, mostrando assim, algumas loucuras do nosso país. Como que alguém que desvia tanto dinheiro está solto? Quando eu terminei, aí veio um monte de irmãzinha do coral. Esse coral atrás, assim, né? Falou assim, isso aí, pastor, a gente tem que se posicionar mesmo, né? Esse cara não pode ganhar não, esse partido é do diabo. Beleza. Aí, no outro domingo, eu preguei sobre o Rei Perfeito. E falei que o único Messias que nós tínhamos que esperar era Jesus Cristo, o Rei Perfeito. Meu irmão, essas minhas irmãs me cercaram. Pastor, o senhor está ficando doido, pastor. Aí o que foi? Como é que o senhor fala mal do nosso Messias? Eu falei, não, eu não falei mal do nosso Messias. Falei bem de Jesus. Não. O senhor tinha que ter falado do nosso Messias. Quem que era o Messias? Você sabe quem que é. Então, nós vivemos num contexto em que você não pode abraçar uma terceira via. Por quê? A nossa visão é uma visão maniqueísta. Bem ou mal. Tá? Isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, você vai ver que as escolhas que nós fazemos de candidato, elas são baseadas no quê? No que nós chamamos de prospectos. O que é prospecto? É uma ideia de que você vai olhar uma planilha e você vai ver aquilo que é melhor para você. Então, nós vivemos num contexto do que o ser humano é autointeressado. E as suas decisões, todos nós que estamos aqui, geralmente as nossas decisões elas são baseadas segundo os nossos interesses pessoais. Tá? Então, eu, por exemplo, eu morei no interior de Minas, e eu lembro que na época de eleição, rapaz, os caras trocavam o voto dele por um botijão de gás, uma caixa de cerveja. Aí você fala assim, cara, não, pastor, porque, sabe, o cara, você não tem noção que essa caixa de cerveja sua, lá na frente, esse cara vai
te punir. Punir como? Ele vai te dar uma péssima gestão, aí você vai ficar doente, aí você não vai ter um bom médico, você vai ter um bom posto de saúde. Então, esses 40, 50 reais que ele está te dando aqui, lá na frente você vai ver o prejuízo que te dá. Então, eu digo para você o seguinte, que até mesmo no meio político, as intenções nobres não necessariamente importam. Por que isso? Porque, olha só, pense no seguinte, se você é um político, tá? E eu estou aqui e resolvo, então, apoiar a sua candidatura. Você vai ver que, se você, lá na frente, você resolver ir contra a sua legenda política ou contra aqueles que te apoiaram, mesmo que sejam seus amigos, logo, logo, eles se voltam contra você. Então, meu querido irmão, vou dizer para você assim, que tanto a esquerda quanto a direita, que são os dois cenários que nós temos no Brasil hoje, você vai ver que esses dois grupos, eles foram sequestrados, essa é a grande verdade, por pessoas que não estão preocupadas com os seus eleitores. Tá? Essa é a grande realidade. Então, você vai ver que quando você for votar, eu quero que você faça esse teste, você precisa sentir a dor de escolher um candidato que em algum momento ele vai fazer acordos que vai contradizer a pauta pela qual você escolheu. Então você fala assim, estou votando nesse candidato porque ele me representa. Pode até ser. Até quando isso vai contra os interesses dele. Aí ele vai, sem qualquer modéstia, contradizer tudo aquilo que fazia parte da pauta que você apoiou. Tá? Então, quando você for votar, tenha consciência disso. Em algum momento, aquele candidato vai apoiar uma pauta pela qual você não apoiava. Por quê? Por conta da questão do prospecto. Ele está pensando em outras eleições, ele está pensando em outras possibilidades nas quais ele pode ser eleito ou não. Tá bom? Outro ponto importante, secularização com expressões religiosas. Tá bom? Você vai ver que, à primeira vista, boa parte dos candidatos, mesmo sendo cristãos, eles são secularizados. Tá? Então, eu quero que você pense no seguinte. Vamos pensar aqui, que diferença que tem entre um pregador da prosperidade e um político? Que diferença que tem? E a gente arrepia o pregador da prosperidade, não? Né? Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma, porque olha só, pense no pregador da prosperidade, o que ele vai pregar? Ele vai, por meio da perversão do evangelho, ele vai te oferecer o quê? Vida confortável, dinheiro. O problema do nosso país, o que é? Quem ganha bem aqui? Quem queria um melhor salário? Dinheiro, desemprego, ele vai te oferecer emprego, e saúde, ele vai te oferecer o quê? Você pode ficar doente, mas assim, fica tranquilo que eu vou resolver todos os seus problemas com um decreto do Senhor. A mesma coisa você vai ver um político. Qual que é o discurso de um político em meio a uma campanha? O que ele vai dizer para você? Saúde, segurança, emprego, é o que você quer. Então, olha só, a única diferença é que, às vezes, o pregador da prosperidade, ele vai usar o nome de Jesus. E aí o que é pior, alguns políticos também fazem a mesma coisa. E aí tem político que você vai falar assim, pastor, você vai dizer que não tem político crente? Tem, não estou falando que não tem, tem pessoas que são sérias. Mas boa parte do que nós vemos hoje no cenário religioso e que se envolve com política, você vai ver que são políticos que abraçam um tipo de secularização. Eles usam discursos políticos, religiosos, simplesmente para o quê? Ganhar uma parcela do eleitorado. E dependendo da região, você vai ver que o pastor ele tem tanto peso sobre a igreja, que quem ele determina votar, a igreja vai fazer o quê? Vai votar. Tá? Tem pastor que manda os membros ir para a rua fazer campanha, e tem membro que vai. Tá? Então, é uma secularização com expressões religiosas. E, por último, você vai ver também que nós vivemos num momento político em que a estética ela tem dado lugar ao discurso. Então, é aquela máxima assim, não importa o que é dito, mas quem diz e como diz. Então, hoje a gente vive num cenário em que a aparência é mais importante do que o discurso. Veja nos altos valores de propaganda que são investidos. Por que você acha que os deputados, senadores ficam loucos com o fundão eleitoral? Porque precisa ter dinheiro para colocar stand de santinho na rua. Precisa divulgar a imagem deles. Então, é a coisa mais insana do mundo, mas essa é a verdade. Você vai ver que a boa aparência, ela chegou a ser tão vital que é ela que gera esperança. E olha só, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu sou mais novo que vocês, não tanto tempo, mas sou. E aí, aqueles que são da minha geração vai se lembrar que o Lula, na década de 90, no início, meu amigo Lula era um cara chucro. Era um cara, ele ia para os debates de boina, sabe, guerrilheiro, ninguém dava moral. Aí, quando ele passou por
vamos dizer assim, um banho de marketing, que foi com Duda Mendonça, meu amigo, o cara apareceu paz e amor, a fala mudou, aí o cara de terno, a roupa era escolhida, a gravata é escolhida, o discurso mudou e todo mundo. Eis o cara da nossa esperança. Igual o Collor, tá? Então hoje você vai ver o seguinte, vamos pensar aqui no debate aqui de São Paulo, né? A pergunta é, debate político é debate mesmo? Não, você vai ver que, na verdade, é um esboço de teatro para que os políticos conquistem o quê? O afeto e o apoio público. Então você vai ver que no debate com o político, você vai ver que os políticos eles não conseguem, por exemplo, expressar publicamente ou elaborar um argumento elucidativo. Você vai ver que no cenário hoje, o que eles fazem? Em vez de dar bons argumentos e propostas, eles vão contar histórias, ou pior, vai dar cadeirada nos outros, né? Ou pior, ele vai começar a fazer o quê? Apelar. E aí é questão de honra, né? Assim, não tem limite para que isso possa acontecer. Isso nos mostra o quê? Não importa o argumento, conte uma boa história. Então, as histórias hoje são, de certa forma, melhores do que fatos, do que bons argumentos, do que lógica. Então, você vai ver que nenhum político, por exemplo, ele tem a intenção de, num debate, e mostrar em gráfico o que está ruim e como que ele vai propor melhorias para que esse gráfico possa mudar. Não está nem aí. Né, vai ouvir e vai começar essas discussões. Então, o que eu quero que você entenda é que hoje, nós vamos dizer que a política hoje não é sobre políticas, porque isso vai exigir argumentos. Então, você vai ver que hoje é sobre imagens, tanto visuais quanto narrativas. Esse é o cenário político que nós estamos. Né, uma narrativa de classe, né, você vai ver que tem uma elite que governa o nosso mundo, o nosso país, podemos dizer assim, e você vai ver que, historicamente, ela sempre adota uma narrativa sobre nós. E nós somos trouxas e continuamos aí, votando nas mesmas pessoas, com os mesmos argumentos, que são simplesmente o quê? Histórias para nos enganar. Tá? Eu quero que você pense aqui, a última vez que você votou, você olhou todas as propostas políticas em que você votou? Antes de você votar? Eu fui fiscal, eu lembro que a gente chegava e falava assim, cara, em quem que eu voto? Eu, cara, não sei. Você não sabe nem o número. Aí alguém falava assim, vai lá de fora e olha. Aí o cara ia de fora. O primeiro papel que ele pegava, ele entrava para dentro da urna para votar. Então, o cenário brasileiro é que nós não levamos a política tão a sério assim. Obviamente que nos últimos anos houve um despertar contra isso, mas nós ainda estamos muito aquém de como devemos enxergar a política. E aí, nesse cenário, é que entra o calvinismo. O calvinismo tem uma história bem interessante sobre isso, que nos ajuda bastante a pensar sobre a questão política. Então, deixa eu pensar com você aqui o calvinismo como uma biocosmovisão, tá bom? Então, vamos aqui definir a ideia do calvinismo com vocês, tá bom? Então, o que eu quero partir aqui, e aí eu vou pegar algumas ideias do Abraham Kuyper para trabalhar com vocês hoje. Tá? O calvinismo, para nós, ele não é apenas um sistema teológico, mas, como diziam os puritanos, é piedade, é espiritualidade. Tá? Então, como reformados, nós perdemos demais quando nós enxergamos o calvinismo apenas como um complexo soteriológico, apenas como um complexo sistema que fala sobre os pontos da nossa salvação. Você tem que enxergar o calvinismo como uma articulação do chamado de Cristo ao discipulado. Então, o calvinismo em si mesmo, e nós cremos nisso, não possui valor algum, se não produzir em nós um modo de vida extremamente bíblico que aponta para a graça soberana de Deus. Tá? Então, deixe-me aqui citar para vocês um trecho do livro Cartas a um Jovem Calvinista, do David Smith, que ele diz que, em sua essência, o calvinismo é apenas uma lente que amplia esse tema persistente na narrativa da autorrevelação de Deus. Tudo depende de Deus, tudo é dádiva. A ideia dos reformados do Corandel. Tudo que você faz diante do Senhor. E aí, então, envolve também o seu envolvimento na esfera pública. Tá? O Abraham Kuyper, deixa-me falar um pouquinho dele aqui para vocês, foi um teólogo holandês que viveu aí no século 18, 19 para 20, um pastor reformado. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã e foi, durante um mandato de 4 anos, primeiro-ministro da Holanda. Tá bom? O Abraham Kuyper, ele ficou muito famoso
principalmente assim no meio reformado, não só por conta da sua participação política, mas porque em 1898 ele deu uma série de palestras no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, e aí então ele apresentou o calvinismo como uma força cultural, como um sistema de vida, e você vai ver que nessa obra ele vai mostrar que a nossa participação não está apenas restrita à nossa esfera eclesiástica, mas também na nossa vida pública. Então, tem um livro dele na Cultura Cristã, que você pode perguntar aí para o Nicolas, que ele consegue desconto para você de 50%, tá bom? É o livro dele, a obra Calvinismo, tá? Que é uma excelente obra para você ler e entender. Então, o que ele defende de forma muito clara nessas palestras que se tornou o livro? Ele vai dizer que o calvinismo funciona como uma biocosmovisão. Por quê? Nos dá uma percepção do mundo, uma cosmovisão. O calvinismo te ajuda a enxergar o mundo. Ele vai dizer que esse sistema de vida é um sistema de vida, né? Por quê? Porque, de certa forma, ele vai dar diretrizes para que você possa viver nesse mundo criado por Deus, e, ao mesmo tempo, é um sistema completamente arraigado nas Escrituras. Tá? Então, ele vai dizer que o calvinismo é uma biocosmovisão que envolve o quê? Todos os aspectos da vida humana, não diz respeito apenas à sua salvação, diz respeito a toda a criação de Deus e como que nós, então, devemos nos envolver a partir da salvação. Então, o que o Kuyper entendia a partir de Calvino? Que o calvinismo promovia uma unidade de sistema de vida. E aí, então, deixe-me aqui citar para vocês uma frase que está na introdução do livro dele, que ele fala que o calvinismo não é um fenômeno parcial, nem foi um fenômeno simplesmente temporário, mas é um sistema de princípios abrangentes que, enraizado no passado, é capaz de fortalecer-nos no presente e encher-nos com confiança para o futuro. Tá bom? Então, o Kuyper aí trabalha as três realidades históricas, né? Dizendo que, como biocosmovisão, o calvinismo, então, vai nos ajudar a enxergar esse mundo como criação de Deus. Então, você vai conseguir enxergar as coisas boas, como também você vai conseguir enxergar a distorção do pecado. E, ao mesmo tempo, o calvinismo vai te ajudar a ter clareza no seu papel dentro da criação de Deus, dentro da esfera pública. E aí, então, vai te ajudar a servir a Deus, separando aquilo que é pecaminoso daquilo que é bom neste mundo criado por Deus. Tá bom? Dentro disso, deixa eu falar com vocês aqui quais são alguns princípios, né, de relação entre a igreja e o Estado. Deixa-me compartilhar com vocês aqui 3 visões cristãs da relação entre igreja e Estado. A primeira, a teologia dos 2 reinos. Está dando para ver aí direito? Está ruim? Está dando para ver, né? Tá bom. Então, essa é a tradição luterana. O que Lutero dizia? Lutero dizia o seguinte: para você interpretar corretamente a Bíblia, você tem que distinguir entre a lei, que ensina sobre um Deus irado contra o pecado, e o Evangelho, que ensina sobre um Deus misericordioso que salva pecadores. Então, ele criou essa ideia de 2 reinos porque ele entendia que existia uma aplicação de distinção entre a lei e o Evangelho. Ele vai dizer o seguinte: olha só, 2 reinos por quê? Porque existe um reino terreno, um reino secular. Nesse reino secular, o que impera é a lei de Deus. Então, a lei do Antigo Testamento, a lei moral, por meio da coerção, Deus vai refrear o pecado. Aí ele vai dizer o seguinte: mas existe também um reino espiritual, que é justamente aí o reino de Deus. E aí ele vai dizer que isso é apenas para os salvos. E aí, então, quem administra esse reino espiritual é justamente o Evangelho, tá bom? Deixa eu citar aqui o Veit, que o Veit ele dá um resumão do que é essa visão aí dos 2 reinos, tá? Que quem abraça nem muitos luteranos abraçam mais essa visão dos 2 reinos, não, mas geralmente é a tradição luterana que abraça, tá? Deus governa o mundo de 2 modos distintos. Seu reino espiritual está na igreja, cuja regra é o amor, e ela administra o perdão por meio do Evangelho. O reino terreal de Deus é mantido na ordem social secular, cuja regra é a justiça, administrada pela lei. Deus é a autoridade derradeira por trás dos governantes terrenos, de modo que lhes obedecer é desobedecer a Deus. A pergunta é: tem algum problema nessa visão dos 2 mundos ou não? Sim ou não? Qual? Qual, Vinícius? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Qual que é? Vai. Cria uma dicotomia e, ao mesmo tempo, ele vai mostrar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E a ideia de que não existe graça na lei, né, que são 2 realidades distintas, e não é. Né, existe graça na lei. Né? O Senhor, quando nos dá a lei, nos dá justamente por ser o quê? Gracioso para conosco.
Tá? Então, essa teologia dos dois reinos, ela acaba criando a ideia de, e em muitos momentos você vai ver que é a ideia maniqueísta, de bem e mal. Né? Então, isso, de certa forma, é desenvolvido mais a fundo pelo dispensacionalismo. Dispensacionalismo, é provável que boa parte daqueles que vieram de movimentos pentecostais e neopentecostais abraçava essa visão aqui de dispensacionalismo. Tá? É uma visão desenvolvida por John Darby, que foi um pastor irlandês, e ele tentou resolver o problema dos dois reinos, que era o quê? A relação entre a lei e a graça. Só que ele foi além. O que ele fez? Ele separou completamente as duas. Então, ele vai dizer o seguinte, tá? A ideia aí do dispensacionalismo é que você, crente, tem que se concentrar apenas onde? Naquilo que é espiritual, aquilo que é igreja, aquilo que é sagrado. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que a outra parte, que é a parte secular, aí você vai colocar trabalho, política, arte, isso aí é do diabo. Isso aí deixa nas mãos de Satanás, que é ele que vai cuidar disso. Tem problema nessa visão? Sim, demais, né? Tem demais. E aí, olha só, perceba por que nós temos hoje péssimos políticos que são evangélicos e por que nós não temos tão bons políticos evangélicos hoje? Por causa dessa visão. A gente dizia o quê? Política é coisa do diabo. E nós deixamos na mão de quem? Do diabo. Tá? Do diabo. O pastor Frank Ferreira escreveu um livro sobre idolatria do Estado, em que ele, apesar que o Frank Ferreira, em alguns momentos, ele abraça a teologia dos dois reinos, ele vai dizer que talvez a ideia dispensacionalista de maior impacto no ideário evangélico foi relacionar a lei ao mundo como decaimento, compreendendo o mundo como espaço esvaziado do interesse de Deus até o fim dos tempos, restringido assim a graça aos limites da igreja e das dimensões espirituais. Não é de estranhar, portanto, com o tempo o movimento evangélico tenha classificado o mundo como caso perdido até a volta de Jesus. Olha só, enxergar o mundo como obra de Deus, como um lugar o quê? Perdido, ou seja, deixa para lá, gente, vamos envolver apenas dentro da igreja e o resto que se exploda, né? Não é essa a visão das Escrituras, tá? Tem um outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade, tá bom? Esse é um conceito aí desenvolvido por um francês, tá bom? Em 1973, um católico francês, e esse homem, o Jacques Maritain, uma coisa assim, né? meu francês é péssimo, né? Ele escreveu vários livros, inclusive sobre política. Tá? Então, o que ele vai defender nessa teoria aí? Ele vai dizer o seguinte, que lá em cima, se você observar, quem está lá em cima da pirâmide é quem? É Deus. Então, ele fala assim, Deus tem soberania no sentido estrito. Ninguém tem mais autoridade e soberania do que ele. Tá? E depois ele vai dizer que você vai ver que a sociedade ela é formada pelo quê? A parte ali de baixo da igreja tem o quê? Tem o Estado. Né? E depois do Estado você vai ver que tem um monte de comunidades menores, e aí ele vai dizer que cada uma ali tem a sua autonomia. Tá? Ele vai fazer uma distinção entre ordem temporal e espiritual. Ele vai dizer que onde está a graça, que é o aspecto da fé, ali ele vai dizer que, de certa forma, é a parte mais elevada, só que a parte temporal, que é a parte de baixo ali, natureza, razão, onde está o Estado, estruturas intermediárias, ele vai dizer que também existe uma certa autonomia para o bem comum da sociedade. Então ele vai dizer, existe um princípio de hierarquia, Deus está lá no topo, a igreja vem abaixo de Deus, nessa visão que ele defende. Por quê? Ele vai dizer que a igreja é o agente de Deus para transmitir a graça aos fiéis e ao mundo perdido. Depois, então, ele coloca o Estado, né, como um aspecto da natureza, como uma instituição baseada na capacidade racional. Nós raciocinamos para desenvolver o Estado, e esse desenvolver racional visa o quê? Visa o bem comum. Depois vem estruturas intermediárias, aí tem escola, tem casamento, tem sindicatos, associações esportivas, orquestras e por aí vai. E lá embaixo, na cadeia, lá embaixo mesmo, vai estar quem? Vai estar eu e você. Tá? Estão os indivíduos. Então, ele vai dizer o seguinte, que essas estruturas intermediárias, elas se interpõem entre Deus e o Estado. Então, ele vai dizer o seguinte, que, de certa forma, esse princípio, ele limita o Estado. Tá? Esse limita o Estado porque a função do Estado é ser apenas um subsidiário, regulador e fiscalizador das estruturas intermediárias e o indivíduo.
Tá? Deixa eu citar para vocês aqui o Coises, tem um livro muito legal dele que fala sobre visões e ilusões políticas, é um bom livro, que ele fala que subsidiariedade significa que sempre que possível as coisas devem ser feitas pelo menor elemento concebível na hierarquia social, sendo que uma comunidade superior, como o Estado, por exemplo, só tem justificativa para fornecer assistência, subsídio, se isso falhar. Deixa eu dar um exemplo aqui. O que ele está querendo dizer? Se naquela estrutura que nós mostramos aqui, por exemplo, se a família, o pai e a mãe, faltou com o indivíduo que é o filho, quem que tem que agir? O Estado. Tá? Se, por exemplo, a polícia faltou com você, agiu mal, ou agiu errado, ou exagerou, quem que tem que intervir por você é o Estado. Então ele vai dizer que o Estado ele acaba sendo alguém que vai prover o que é necessário para que os indivíduos sejam atendidos pelas estruturas intermediárias, tá bom? E aí ele termina dizendo que, porém, uma vez corrigido o problema, a comunidade superior deve se retirar mais uma vez e finalizar a sua intervenção. Ou seja, a ideia dele é que o Estado vai, faz o que tem que fazer e volta para o seu canto, tá? Isso aqui vai contra, por exemplo, uma visão paternalista do Estado que nós temos. O que é a visão paternalista do Estado? Que o Estado vai prover tudo para você. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. A intenção do Estado, principalmente dependendo de quem está no governo, é fazer de você um eterno dependente do Estado. Por quê? Vamos pensar aqui que o grande desejo do Estado é se tornar pai de todos nós. Então você vai ver que filhos são completamente dependentes do quê? Dos pais para quê? Para comer, para se mover, para ir no médico. E o Estado o tempo inteiro fazer isso. Infantilizar a população, infantiliza por meio do quê? Excesso de paternalismo. Quer dar tudo para você. E aí a gente cresce num contexto achando que o Estado tem que me prover tudo. Se o Estado não me prover tudo, o Estado não é bom. É uma visão paternalista. Então, a visão do Coises, nesse livro, David Coises, é mostrar que a função do Estado é, sempre que uma estrutura intermediária falha, o Estado faz a intervenção e depois volta para o seu lugar. O que nós vemos hoje é que o Estado faz a intervenção e fica lá. Fica lá e não sai. E aí acaba sendo completamente ruim para nós. Tá bom? Tudo bem até agora? Podemos seguir? Ou vamos embora para casa? Podemos seguir, né? Vamos lá, então. Vamos pensar aqui, então, a igreja e o Estado como esfera de soberania. Eu quero desenvolver com vocês aqui a ideia do Kuyper. Alguém já viu essa ideia do Kuyper, de esfera de soberania? Alguém já viu? Ninguém viu? Que beleza, bom demais. Vamos lá, então. Então, tudo que eu falo aqui é novo, né, Guilherme? Se eu falar coisa errada, ninguém vai saber, né? Vamos lá, então. Olha só. Vamos pensar aqui nas esferas de soberania, que é a ideia do Kuyper. Então, eu mostrei para vocês aquela hora, é uma estrutura que existe aí. Estado, família, igreja, escola, artes, trabalhos e por aí vai, tá bom? Então, o que se entende? Que cada uma dessas instituições aí, família, escola, Estado, foram criadas por Deus e, na visão do Kuyper, possui o quê? Uma área específica de autoridade e regência. Então, são esferas completamente bem definidas. E aí, em cada uma dessas esferas, Deus colocou uma própria lei. Tá? Então, por exemplo, existe uma lei ali no Estado, existe uma lei para que a família ela seja conduzida, existe uma lei para a igreja, para a escola e por aí vai. Tá bom? Então, em cada uma dessas estruturas, você vai ver que Deus criou o quê? Uma lei interna, em sua própria soberania de esfera. Por isso que a gente fala que é soberania das esferas. Então, essas esferas, você fala assim, elas são autônomas? Não, elas não são autônomas, mas elas são independentes entre si. Tá? Ao mesmo tempo, você vai ver o seguinte, que elas não são autônomas, por quê? Porque cada uma delas presta contas diante de quem? Diante de Deus. Por quê? Quem é o doador da autoridade de cada uma dessas esferas é a pessoa de Deus. Então, abre lá em Mateus 22, 21, rapidinho, enquanto eu bebo água aqui. Mateus 22, 21. Mateus 22, 21. Quem achou, lê para nós aí rápido, alto, tá? Lembra dessa história aqui que é? O que os discípulos pediram para Jesus fazer o quê? Era uma moedinha para pagar o quê? Um imposto. E aí, o que Jesus está dizendo?
tem coisas que pertencem a César, porque Deus deu o domínio a César sobre isso, tá? Só que perceba aí que também, da mesma forma que Jesus fala que existem coisas que pertencem a César, de igual modo, você vai ver que Deus também não delegou algumas coisas a César. Então, por exemplo, César não tem autoridade além daquela que Deus delegou. Tá? O que Jesus está dizendo nesse texto. Tá? Deixa eu pegar para você a citação do Doiver. Doiver foi um filósofo holandês que desenvolveu aí um pouquinho mais a ideia de Kuyper. Ele diz que as relações sociais cujas estruturas são irredutíveis, tais como família, Estado, igreja, sempre possuem uma esfera original de competência, em princípio limitada uma em relação à outra. As fronteiras da soberania das esferas, portanto, nunca podem ser estabelecidas unilateralmente por uma das partes, em uma certa relação social, tal como o Estado ou a igreja. Essas fronteiras são estabelecidas na ordem cósmica divina e não depende da arbitrariedade humana. Tá? Então, o que o Doiver está dizendo aí? Que, de certa forma, o Estado, a família, a igreja não pode dizer o seguinte: nós definimos quais são as nossas esferas de soberania. Nós definimos o que nós podemos e não podemos fazer. Está dizendo o seguinte: isso não depende da esfera, isso depende do doador da autoridade da esfera. Tá bom? Aí, pense no seguinte, que a soberania de cada uma dessas esferas, né, quando a gente fala soberania de cada uma delas, quer dizer que elas não devem usurpar ou interferir na autoridade de outra esfera. Cada uma dessas esferas, autoridades entre si, é responsável por suas ações perante Deus. Ou seja, a soberania em uma esfera é o direito de se desenvolver naquela esfera de um modo particular. Então, nesse conceito, nenhuma esfera pode ser absolutizada. Então, deixa-me dar um exemplo para você, tá bom? Porque quando uma esfera ela assume uma postura de Deus, por exemplo, ela acaba usurpando para si um tipo de autonomia que Deus não deu, você vai ver que a individualidade das outras são prejudicadas. Então, deixa eu dar um exemplo para você para ficar mais fácil aqui. Por exemplo, Guilherme, a autoridade de você como pai sobre o seu filho, ela é sobre todas as crianças? Sobre o seu filho. Então, tem um limite, certo? Então, você fala assim, cara, eu sou pai, todas as crianças agora vão mandar. Não faz parte. Tá? Então, a ideia é a seguinte, tá? Que a autoridade por Deus, ela é delegada sobre aos seus filhos. E, ao mesmo tempo, os nossos filhos, por exemplo, eles, se não tiverem, diferente, por exemplo, de uma igreja, de uma escola, em que ele está debaixo de uma autoridade delegada pelos seus pais, o professor, por exemplo, quando dá aula na escola, ele está debaixo de uma autoridade delegada pelos pais. Então, ali ele pode chamar a atenção de uma criança. Tá? Em outro contexto, não tem essa autonomia. Tanto é que se chamar a atenção do seu filho, você está passando na rua, do nada um cara passa e começa a brigar com ele. Você vai fazer o quê? Você fala, calma lá, cara. Você não tem essa autonomia. Tá? Outro exemplo. Por exemplo, o Estado pode definir que o casamento homossexual é casamento? Pode ou não pode? Por que não pode? E aí, gente, vai? Por que não pode? O Estado não tem autonomia para definir o que é casamento e o que não é. Não tem autonomia para fazer isso. Tá? Então, lembre-se que quem define, e aí a frase do Doiver vai falar sobre isso, né, essas fronteiras são estabelecidas na ordem cósmica divina e não dependem da vontade humana. Então, o Estado, quando resolve, de certa forma, falar o que é o não casamento, ele está tomando sobre si aquilo que não compete a ele, vamos dizer assim, a autoridade que Deus deu. Tá? Então, o Estado ele tem o poder de apenas manter os registros. Mas quem, de fato, determina o que é casamento ou o que não é as Escrituras. E aí, quem tem o poder de explicar as Escrituras é quem? É a igreja. Então, por isso que você vai ver que a igreja, ela não concorda com o casamento homossexual, ela fala que casamento é entre homem e mulher, por quê? Está baseado num princípio de autoridade dado por quem? Por Deus. E aí, perceba o seguinte, que o movimento homossexual, ele quer usar a estrutura, aí vou voltar naquele conceito de estrutura lá atrás, só que ele usa para a direção errada e ele tenta a validação de quem? Da igreja. Por que não basta só a validação do Estado? Porque lá no fundo, o homem caído sabe que precisa da validação da esfera de soberania, que é a igreja. Exatamente.
Não, casa só no cartório é diferente. Vamos pensar aqui. Não, é porque assim, para nós, o que vale para nós como igreja? Casamento, o que vale? A bênção de Deus. E o Estado, ele serve para quê? Para regular isso. Então, para nós, o casamento é válido a partir do momento que tem um registro no cartório. Por quê? Se você for católico, aí sim o sacramento do casamento tem sentido ter a bênção do Senhor, tem que estar na igreja mesmo. Se você não é, não tem. Porque para nós o que acontece? Para nós o casamento, biblicamente falando, entre um homem e uma mulher. Isso acontece. Então, vai ter a bênção mesmo se você for um ímpio, por exemplo. Faz parte da graça comum. Deus abençoa salvos quanto não salvos. Porque senão, pense alguém que não é crente. E que casa só no cartório, que casa numa chácara e está lá o juiz de paz. E não teria um casamento abençoado? Seria abençoado por quê? Por causa da graça comum. Então, para nós, tanto é que como pastor presbiteriano, por exemplo, eu não posso casar alguém sem antes ver a certidão de casamento. Não posso casar em que sentido? Não posso ter a cerimônia. Porque para nós é uma cerimônia. Então, sempre que alguém fala assim, pastor, você faz um casamento? Faço. Quando vai ser o casamento no civil? Vai ser na quinta-feira. Então, na sexta-feira você me manda o comprovante no cartório. Porque senão a gente não tem como a gente fazer. Porque se eu fizer, eu sou disciplinado, como pastor. Tá? Porque para nós não. Para nós o que vale é o registro no cartório. Então, o Estado ele tem essa esfera de soberania, ou seja, é manter os registros. Tá? Mas tem a bênção do Senhor. Por que nós não consideramos homossexualismo como casamento? Porque o princípio bíblico de casamento é um homem e uma mulher. Tá? Isso para nós é casamento. Qualquer outro tipo de relação, para nós, é um casal, é uma parceria, é um ajuntamento, mas casamento, biblicamente falando, é homem e mulher. Tá? Então, você vai ver que dessas esferas de soberania, quando uma tenta, reivindicar o topo da hierarquia, você vai ver que todas as outras acabam sofrendo, tá bom? Então, vamos pensar aqui no Estado como uma das esferas de soberania, tá bom? E aí envolve diretamente a política. Volta lá para Mateus, capítulo 22, versículo 21 de novo, tá bom? Para você ver uma coisa interessante. Você vai ver que Deus, e nós cremos nisso, governa sobre todas as esferas, inclusive do Estado, tá? Então, limitado em sua esfera, você vai ver que o Estado não pode ignorar, nem modificar, nem romper com o mandato divino debaixo do qual a sua esfera social está. Então, olha aí, Mateus 22, 21. Leia para mim de novo aí. Você, rapidinho. Alguém que achou, leia para mim de novo. Mateus 22, 21? É? Isso, olha só. O que Jesus deixa claro aqui para mim e para você? Que nós temos que dar a César as coisas que são dele. A pergunta é, César decide o que é dele? Ou não? Quem que decide? Deus, porque a autoridade última está nas mãos de Deus, tá? Então, olha o que o Kuyper vai falar sobre isso. O Kuyper vai dizer que o Estado nunca pode se tornar um povo que asfixia a totalidade da vida. Ele tem que ocupar o seu próprio lugar em sua própria raiz entre todas as outras árvores da floresta. E assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce independentemente em sua própria autonomia. Tá? Então, a ideia do Kuyper aqui é que a esfera do governo civil não pode, e é uma tendência natural de acontecer isso, do Estado achar que ele tem a hierarquia, o topo da hierarquia. Tá? Você vai ver que o Estado, em alguns momentos, ele acaba achando que ele é o topo da hierarquia e quem está abaixo do Estado deve submeter-se completamente a ele. A pergunta é a seguinte, o que define o que é autoridade de César e o que não é? Não é César, é o próprio Deus. E você vai ver que em alguns momentos, quando César resolve definir o que é função dele, em alguns momentos ele vai usurpar aquilo que pertence somente a Deus, como, por exemplo, definir quem pode viver e quem não pode viver. A gente não está vendo tramitando leis sobre isso, sobre a questão do aborto. A gente não está vendo tramitando leis sobre a questão de você não nasce mulher, você se torna mulher. Então, o Estado, quando ele pensa que ele tem essa hierarquia, ele acaba tomando sobre si um tipo de autoridade que Cristo não lhe conferiu.
Tá bom? Tem um livrinho do David Hall, se você encontrar esse livrinho, compre, é um livrinho pequeno, muito legal, que ele fala que 3 esferas sociais principais são projetadas por Deus. Ele fala a família, a igreja e o Estado. O Estado é restrito e não deve ser um leviatã expansivo, alcançando seus tentáculos em todas as áreas em que o cidadão o permita. Se alguém entende a soberania de Deus, percebe que o Estado possui tarefas delegadas e serve de acordo com seu plano. Ele deve ser estruturado de acordo. No entanto, o Estado nunca deve enxergar a si mesmo como soberano, sob pena de cair na idolatria. O Estado não é livre para escrever sua própria carta de princípio, mas deve dobrar os joelhos ao verdadeiro soberano criador do Estado. Tá bom? Essa é a visão do David Hall e é uma visão que nós concordamos. Tá? Só que, dentro dessas esferas, é legal você enxergar que o Estado ele tem uma função também diferente. Tá bom? O Estado, de certa forma, por mais que ele não ocupe hierarquia, ele tem uma função de regular a atuação das outras esferas. Isso é algo que Deus deu a ele. Tá? Então, o Kuyper defendia, por exemplo, que a função do Estado é manter uma especial vigilância e supervisão para que cada esfera não transgrida a sua autonomia. Então, vamos pensar aqui no seguinte: quando o Estado interfere numa casa, quando que você acha que o Estado tem que interferir numa casa? Quando, por exemplo, o marido vai lá e espanca a esposa. Aí o que o Estado faz? Entra lá e aí ele prende quem tem que ser preso. Quando um pai ou uma mãe, por exemplo, explora ou espanca o seu filho, o que o Estado tem que fazer? O Estado vai lá e regula esse tipo de atuação. Então, a visão do Kuyper, e aí o Kuyper ele vai defender essa tese de que o Estado deve intervir nas esferas por um tríplice direito e dever. Quando essas esferas diferentes entram em conflitos para forçar respeito mútuo entre as linhas divisórias de cada uma, defender pessoas individuais e fracas naquelas esferas contra o abuso de poder das demais e constranger todos a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção da unidade natural do Estado. Tá? Esse terceiro ponto aí para mim é que eu queria que não existisse, não é? Que o Estado ele te obriga a pagar e você tem que pagar, não tem o que fazer. O próprio Jesus falou, dá a César o que é de César. Então, faz parte de César pegar o que é da nossa parte? Impostos. Que miséria, né? Podia não ter isso aí. Tá? Então, a função do Estado é o quê? O Estado tem que apoiar, reconhecer e promover a integridade das demais esferas. Então, você vai ver que o Estado ele tem o dever de compelir uma consideração mútua entre todas as outras esferas. Tá bom? Então, ele vai dar a cada esfera aquilo que é devido. Então, você vai ver que os limites dessas autoridades, ou autoridades dessas esferas, são delegadas por Deus, definidas por Deus e não por César. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quando César, por exemplo, remove Deus da equação, quem decide quais são os limites de autoridade de César? César. Aí quem que se torna Deus nessa equação? César. É o que nós chamamos de estadismo. Então, o Estado, quando ele tira Deus da equação, o que ele faz? Sou eu que assumo o direito de definir o que cada um pode e não pode fazer. Então, aí ele vai definir, e você vai ver que em alguns países, por exemplo, na Suécia, né? A Suécia, até pouco tempo atrás, agora já estão tentando reverter essa lei, uma criança, quando tinha lá seus 5, 6 anos, se ela falasse para a professora, eu não sei se eu sou homem, né? A professora tinha obrigação de avisar o Estado, e o Estado fazia o quê? Entrava com intervenção naquela criança. Literalmente tomava da tutela da família e começava ali um trabalho, então, de redesignação sexual. Então, o Estado aí tomou sobre si o quê? A tutela de ser definidor de sexualidade. Não é função dele fazer isso. Tá? Então, tirou Deus da equação, você vai ver que uma esfera acaba se tornando Deus sobre os outros. Tá? E como, então, que nós, calvinistas, devemos enxergar o Estado? Tá bom? Desdobramentos aí para nós. Tem até que hora, hein, cadê a Aline? A Aline está aqui, então vou continuar falando. Vamos lá, então. Você teve a chance, tá? O Estado, meus queridos, não é uma esfera autônoma, tá bom? Nós, como calvinistas, nós entendemos que a sociedade ela não está centrada no indivíduo, ela não está centrada nas instituições, mas na soberania de Deus que define cada uma das esferas, tá bom? Você vai ver que, por exemplo, nós rejeitamos duas visões que é muito comum no nosso país. Por exemplo, qual que é o primeiro? O conceito de que o Estado é autoridade absoluta. Nós não acreditamos nisso. Em contrapartida também, você vai falar assim, poxa, pastor, então Deus defende a democracia. O que significa democracia? O poder está na mão de quem?
do povo. Não, Deus não é democrático. Deus não é democrático. Tá? Então, esses dois conceitos do tipo, o Estado é poderoso, a população é poderosa, não faz parte de uma visão bíblica. Deus não comunga com essa ideia de que o governo está na mão do povo ou está na mão do Estado. Então assim, você vai ver que, para a fé cristã, o poder reside em Deus e em Cristo, que é o Senhor e autoridade sobre todas as coisas. Então, nesse sentido, você vai ver que existe aí uma relação estreita entre todas as esferas, porque todas são submissas à autoridade e poder de Deus, e todas são responsáveis perante a palavra do Senhor. Então, tanto a igreja quanto o Estado, você vai ver que existem prescrições definidas e específicas de cada uma delas na palavra do Senhor. Então, ambas são limitadas em função dentro daquilo que a palavra do Senhor determina. Tá? Então, a autoridade do Estado existe por derivação, não é autoridade própria, a mesma coisa diz respeito à igreja, tá bom? Aí você vai ver a diferença. Por exemplo, enquanto o Estado e a igreja têm um tipo de autoridade restrita, Deus é autoridade irrestrita. Tá? Deus é soberano sobre todas as coisas, distinto aí das demais esferas, tá? Deixa eu citar aqui o David Coises, ele vai falar que as implicações mais importantes dessa doutrina são, primeiro, a soberania derradeira pertence somente a Deus. 2, toda a soberania terrena é subsidiária da soberania de Deus. E 3, não há nenhum foco último ou penúltimo de soberania deste mundo, do qual todas as demais soberanias sejam derivadas. O que ele está querendo dizer aí? A própria palavra autoridade já pressupõe o quê? Um autor. Quem que é o autor da autoridade na terra? É Deus. E todos prestam conta dessa autoridade diante do Senhor. Tá? Segunda implicação, você vai ver que o Estado é distinto da igreja. Então, quando nós afirmamos que é uma separação, de forma nenhuma nós estamos falando que existe uma antítese radical entre Deus e o Estado, ou entre o cristianismo e o Estado. Tá? Deixar claro para vocês aqui. Apesar que, deixa eu falar para você aqui, o Estado é laico. Está certo ou está errado essa afirmação? Como cristão, você defende o Estado laico? Sim ou não? E aí, Moleiro, sim ou não? Você defende o Estado laico? Por que não, Lohan? E aí, quem concorda com o Lohan, levanta a mão. Nossa, Lohan, está sem moral, só 2 pessoas, 3. Gente, olha só, o laicismo, ele começa num contexto de que, e aí a gente acaba caindo aí dizendo assim, o Estado é laico, nós sempre defendemos o Estado laico. Estado laico nada mais é do que uma visão filosófica que defende que Deus não deve se envolver em nada da esfera política e pública de um Estado. A gente concorda com isso? Não, é um tipo de secularização. Tá? Então, o laicismo, quando ele surge num conceito de tentar diminuir a influência da igreja. E aí, logicamente, que existe uma visão distorcida de como que a igreja tinha que se envolver na sociedade. Né? Você pegar aí no contexto quando surge o laicismo, você vai ver principalmente na França, quando surge, que a igreja católica, né, ela era vista como, o governo era o quê? Era um governo sacro, né? Governo sacro germânico, era um governo sacro romano, tinha envolvimento da igreja juntamente com o Estado. Em alguns momentos até se misturavam, você não conseguia fazer distinção. Então o laicismo ele surge justamente com essa ideia, precisamos defender um Estado laico, ou seja, um Estado que não tem qualquer envolvimento com religiosidade, principalmente com a pessoa do Senhor. Tá? Então para nós, deixa eu fazer aqui distinção entre Estado e igreja. Para nós, você vai ver o seguinte, que existe sim uma separação que é institucional e funcional, certo? Por quê? Você vai ver que a função dada por Deus ao Estado é administrar a justiça e punir os transgressores, protegendo os bens. Você vai ver que, em contrário, a função dada à igreja é cumprir a grande comissão, Mateus 28, 19. Tá? Deus concedeu, por exemplo, à igreja o poder das chaves, Mateus 16, 18. O que quer dizer o poder das chaves? A autoridade de pregar, a autoridade de ensinar, a autoridade de aplicar a todas as esferas da vida a palavra do Senhor. Com esse poder das chaves, a igreja tem autoridade para quê? Para definir o que é certo e o que é errado a partir da revelação bíblica. Então, essa é a função da igreja. Tá? A função do Estado, qual que é? Você vai ver que Deus concedeu o poder da espada, Romanos 13, 4, é o que o Senhor vai dizer
a palavra do Senhor, vai dizer que o poder de punir os transgressores na forma da lei moral, tanto é que, por exemplo, você vai ver que boa parte do que nós conhecemos como punição de crime parte do quê? De uma lei moral dada por Deus, não matarás, não roubarás. Né? Então, essa é a ideia. E você vai ver que a função da espada é proteger o cidadão que cumpre o quê? Que cumpre o bem. Então, olha só, o Estado, quando usa a espada, ele não pode usar esse poder para converter a população. Então, quando a gente fala assim, cara, a gente precisa, né, que o nosso país seja evangélico. Por que a gente quer que o nosso presidente seja evangélico? Porque a gente quer que, a partir dele, todo mundo se converta. E não vai acontecer. Então, a ideia das Escrituras é justamente mostrar o seguinte, que a função do governo, do Estado, como poder de espada, é punir o crime e manter a paz divina. Essa é a grande verdade. Eu vou até além aqui. Vou dizer para você o seguinte, aquela ideia de que o Estado tem que ressocializar o preso, é uma visão que você não tem base bíblica para isso. É estranho pensar nisso, né? Por quê? Qual que é a função do Estado? Punição. Disciplina. Tá? Essa é a função do Estado. Então, quando alguém comete um crime, aí você fala assim, poxa, coitado, o cara está preso. Né? Obviamente que vivemos num país em que as condições em que a pessoa fica presa, em muitos momentos ela é desumana. Ela acaba, vamos dizer assim, instigando a pessoa a crimes mais violentos. Entretanto, a função do Estado é o quê? É simplesmente punir o mal. É que a pessoa entenda que, naquele momento, a espada do Estado está caindo sobre ela para que ela possa entender o erro que ela cometeu. Tá? Obviamente que a gente vive num contexto em que tenta-se a ressocialização. E não que seja errado, mas não faz parte das funções definidas pelo Senhor quanto a isso. Tá bom? A gente faz porque a gente entende que o desenvolvimento da sociedade acaba gerando isso, certo? O Estado também não é inimigo da igreja, esse é um ponto importante, tá bom? Nós entendemos que o Estado, né, não deve excluir religião do governo e da política. Aqui nós falamos sobre o Estado laico, né? A ideia de que crenças religiosas jamais devem ser mencionadas, por exemplo, em eventos governamentais. Eu estava lendo um livro essa semana, acho que foi até o que a Aline me deu. É o outro livrinho que você me deu, Aline, que é Conservador Liberal. Que aí o autor cita o seguinte, que quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos e foi tomar posse, um pastor chamado Rick Warren, um pastor bem conhecido dos Estados Unidos, esse cara fez uma oração. E quando ele fez a oração, pedindo a bênção sobre o presidente Barack Obama, que é um presidente de viés de esquerda, todo mundo caiu em cima dele batendo pesado, que era um absurdo, como é que estava envolvendo Deus naquilo e tal. E aí o autor, que é um autor de esquerda, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, é tão contraditório, por quê? Porque o Rick Warren, por mais que ele seja um cristão, ele é um cara que tem na igreja dele trabalhos e mais trabalhos de assistência social, que é uma das bandeiras que quem é de esquerda levanta. Mas o grande ponto dele é o seguinte, por que resolveram bater nesse cara e esquecer que boa parte das coisas que ele faz tem um cunho social que, de certa forma, é o que fomenta a ideologia de esquerda? Simplesmente porque ele mencionou o quê? Deus. Tá? Então, o nosso cenário brasileiro, você vai ver o seguinte, que eles vão dizer que a crença religiosa jamais deve desempenhar um papel no processo de tomada de decisão política. Tá? Aí vai dizer que você tem que guardar a sua crença religiosa para a sua casa, para a igreja, né? É o que nós chamamos aí de privação da sua fé. E aí vão dizer o seguinte, grupos religiosos não podem exercer influência religiosa no processo político. Só que essa visão ela é errada, por quê? Porque a nossa Constituição defende justamente a liberdade religiosa. Então a Constituição ela não defende a ausência de religião. Ela defende justamente que você possa o quê? Ter a sua liberdade garantida para que você possa, então, defender aquilo que você crê. Tá? Então, o Estado não pode criar uma lei que beneficie uma religião ou uma lei que, de certa forma, proíba o exercício de livre religião. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui que é interessante a gente pensar, tá bom? Nós, como reformados, protestantes, nós sempre defendemos o quê? O que nós chamamos de tolerância. Deixa eu definir aqui antiga tolerância e nova tolerância. A antiga tolerância, ela defende o seguinte, que nós acreditamos na verdade absoluta. Então, por que eu concordo e defendo que mesmo que a sua posição seja a mais errada do mundo, eu defendo que você fale ela? Porque eu creio na verdade absoluta. E quando existiu conflito
entre o que você está falando e o que eu estou falando que é verdade, quem vai prevalecer? A verdade. Então, nós cremos nisso. Tá? O novo conceito de tolerância vai dizer o seguinte: não existe verdade. Tudo é relativo. Certo? E aí nós vamos para um lado de perdemos a objetividade e caímos para o lado do sentimentalismo. Então, qualquer coisa que você fala que me fira, cara, não posso aceitar isso. E aí, você vai ver que, nesse conceito, geralmente é inaceitável quando você defende uma verdade absoluta. Então, de certa forma, quem defende a verdade absoluta acaba sendo absolutizado e aí não pode ser ouvido. E aí é estranho porque quem diz o seguinte: eu não creio na verdade absoluta, na verdade ele já está o quê? Defendendo uma verdade absoluta de que não acredita em nada. Tá? Então, só para você entender que dentro do cenário religioso, dentro do cenário do Estado, né, a gente entende que você opinar, né, de certa forma, a partir da religião, não significa impor sua crença. Então, lá no seu trabalho, você em algum momento você vai falar da sua religião, não vai? Você está impondo sua religião sobre aquela pessoa de forma alguma. Você está apenas fazendo um comentário a partir daquilo que você crê. E aí, a nossa visão dentro das Escrituras é que Estado e igreja não são inimigos, por quê? Porque ambos são servos de Deus. Ambos são servos de Deus. E aí, dentro das funções distintas, a igreja é bússola moral do Estado. Bússola moral do Estado, tá bom? E aí você vai ver que o Estado, ele existe para garantir a liberdade religiosa e de expressão da igreja. Então, são esferas distintas, mas coordenadas juntas. E, ao mesmo tempo, você vai ver que não existe subordinação entre elas, porque a subordinação delas está na pessoa do Senhor. Então, quando o Estado ultrapassa os limites da sua autoridade, cabe à igreja fazer o quê? Servir de bússola moral e mostrar onde está o erro. Então, quando nós, como igreja, por exemplo, levantamos, né, e falamos que o Estado não tem autoridade para definir questões, por exemplo, sobre o aborto, nós estamos tentando levantar essa bússola moral no Estado. Fazer o Estado entender que o que ele está defendendo é algo que ultrapassa a sua esfera de autonomia e autoridade dada por Deus. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos caminhar para o final? Diga. Eu vou dizer para você que depende do que você entende por assistência social. Tá? Por quê? Porque hoje a gente acaba caindo para uma ramificação muito grande. Então, por exemplo, compete à igreja pensar em ações em que tem que se preocupar com a viúva, com o órfão, com os vulneráveis? Sim. O Senhor determinou isso sobre o povo de Deus. Tá? Mas, ao mesmo tempo, você vai ver que no Antigo Testamento, por mais que o Senhor falava com o seu povo, nós vivíamos numa teocracia. Então, era um governo estabelecido por uma ordem do Senhor. O Senhor que governava sobre o povo. Por mais que tivesse rei, mas tivesse juiz, era o Senhor que governava sobre aquele povo. Então, existia também uma função do Estado. Então, eu creio que é um trabalho que pode ser feito em conjunto. Tá? Hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque em alguns momentos você vai ver que algumas igrejas, elas abraçando a teologia da libertação, da missão integral, ela entende que a função principal da igreja é o social. E não é. A função principal nossa, ela é a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, como igreja. Essa é a nossa principal função, é a adoração, a evangelização. Entretanto, o John Stott tem um livro muito legal que ele falava sobre isso, que ele defendia que a evangelização e a ação social é como se fosse uma tesoura, né? São duas asas da mesma coisa, elas caminham juntos, em conjunto. Prioridade é a pregação. Só que em alguns momentos, você vai ver que a ação social ela vai tomar a precedência sobre a pregação. Então, Rio Grande do Sul, não teve lá enchente? Tu não vai chegar lá de barco, a gente vem cá pregar o evangelho, não. Ali, primeiro, pontualmente, você vai fazer o quê? Você vai levar comida, você vai levar roupa, você vai levar abrigo. E aí, sim, depois disso, você pensa na prestação do evangelho. Tá? Então, o que a gente vê hoje, na maioria das vezes, é uma inversão. Eita, Satanás, ó. Siri, viu? Nem falam de você, hein? Então, em alguns momentos, o que algumas igrejas fazem é inverter isso. Tá? Mas por um contexto também que a gente está vivendo de que as pessoas hoje valorizam muito mais a experiência do que dogmas. Então, é muito mais palatável você falar assim, aqui na igreja, nós estamos preocupados com as pessoas, como se pregar a palavra e ensinar a doutrina não fosse preocupação com as pessoas. Né? Então, a gente entende que teologia determina comportamento. Você tem uma teologia sólida, bem fundamentada nas Escrituras, você vai olhar para o seu próximo e entender
aquilo que o Evangelho fala e aquilo que Deus fala. É criado em imagem e semelhança de Deus. E eu tenho que amá-lo como eu amo a mim mesmo. E aí, então, como igreja, você vai estender o braço e ajudar. Tá? Só que a gente tem que entender que, em alguns momentos, a gente quer... deixa eu até pegar uma expressão do reverendo Weber aqui. Né? A gente quer trazer para a igreja aquilo que somente na redenção vai acontecer, que é redimir estruturas caídas. Então, por exemplo, a gente acha que a função da igreja é ir debaixo vamos dizer assim, debaixo do viaduto e dar conta de todas as pessoas que estão morando na rua. A gente não vai conseguir fazer isso. O próprio Jesus falou, você sempre terá entre vocês o que? Os pobres. É o mundo caído que nós estamos, isso vai acontecer. Agora, a igreja pode, de certa forma, lutar para atenuar isso. E aí, ela pode trabalhar em conjunto com o Estado. Né? Ela pode trabalhar em conjunto com o Estado. Tá bom? Vamos lá, caminhar para o finalzinho? Meus irmãos, defender para vocês aqui que a gente precisa primeiro pensar em ter uma fé pública, tá bom? Dentro do que nós falamos hoje, essa ideia de separação entre igreja e Estado, né, que os religiosos não devem exercer sua fé na vida privada, isso aí é uma visão secularista. Tá? A gente acaba abraçando essa visão sem perceber, a gente acaba deixando de lado a nossa esfera pública, pensando que, de certa forma, a igreja não tem nada para ajudar na sociedade. E tem, tá bom? Então, quando você escuta alguém separando, né, defendendo a separação Estado e igreja, meu querido, lembre-se que parece ser uma boa frase, mas ela acaba abraçando um tipo de secularismo que, na verdade, quer defender o quê? Quer defender a separação da religião de todas as áreas da sociedade. Vamos dizer assim, religião é de fórum íntimo. Meu querido, não tem como você ser um cristão e não ser cristão também na esfera pública. Isso é impossível, tá bom? Então, você vai ver que a secularização para nós cristãos ela é problemática porque ela, de certa forma, ela quer que você tenha uma cosmovisão cristã apenas dentro da igreja e apenas na sua casa. E aí deixa de ser cosmovisão cristã. Não tem como você ficar trocando os óculos toda hora. Tem tipo assim, agora eu sou cristão, agora eu não sou cristão. Agora eu olho como cristão, agora eu... Não tem como você fazer isso. Tá? Então, para nós, a fé cristã, e é isso que nós defendemos, né, que existe distinção entre as esferas. Igreja e Estado. Nós cremos nisso. Existe uma distinção entre igreja e Estado. Só que isso não quer dizer que você, como cristão, que você é neutro quando você circula fora da sua instituição religiosa. Não existe neutralidade em nada que você faça. Tá? Então, o mesmo cara que fala para você o seguinte, olha, nós não aceitamos discurso religioso aqui, essa visão dele já é o quê? Religiosa. Ele parte de um pressuposto religioso para dizer que você não pode expressar a sua religião. Então, para nós, assim, aí deixa eu citar aqui para vocês a frase de um filósofo chamado Jürgen Habermas, é um cara que não é crente, olha o que ele falou sobre a fé cristã. Ele falou assim, a fé cristã é uma visão de mundo toda abrangente, e reivindica ser a verdade, não de forma tirânica, sobre as coisas. E que os crentes desistiram dessa abrangência da fé por conta da secularização que deslocou a religião para um lugar de inoperância social. Tá? É um cara que não é crente dizendo o seguinte, por que nós perdemos a força no contexto público? Porque nós deixamos de acreditar que a fé cristã ela tem condições de responder todos os dilemas existentes na vida social. Tá? Então, nós estamos deixando de apresentar para o mundo respostas bíblicas e que trazem, de fato, solução. Tá? Então, para nós, e aí deixa-me citar aqui uma frase do livro Dando Nome ao Elefanto, James Sire, que ele fala que ou vivemos a nossa cosmovisão, ou ela não é a nossa cosmovisão. Tá? Ou você vive a cosmovisão cristã, ou você vai viver outro tipo de cosmovisão. Tá? Então, na nossa esfera pública, eu digo para você, nós temos que, de certa forma, usar as nossas lentes para avaliar a situação que nós estamos e dar respostas propositivas a partir da fé cristã. Tá bom? Então, se envolva na esfera pública, tá bom? Outra coisa, precisamos ter uma fé profética. Isso aqui é um ponto importante, tá? A fé cristã, ela é uma fé profética porque ela tem como intenção corrigir o mundo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o quê? Acreditando que esse mundo é mau, esse mundo está caído e que existe redenção em quem? Em Cristo. Então, olha só, apresentar o Evangelho nada mais é do que você entender que a fé cristã, ela pode consertar tudo aquilo que está errado nas esferas caídas. Na arte, no trabalho, na religião, na igreja, no entretenimento, na política, tá? Então, deixa eu pegar para vocês aqui o conceito de um croata, um teólogo croata, Miroslav Volf, apesar que
assim, eu não concordo com tudo da teologia dele, tem umas coisas bem estranhas, mas nesse livro que ele escreveu sobre fé pública, ele defende uma coisa bem legal, que ele fala como que deve ser a nossa participação. Ele fala que tem que ter a ascensão. O que é ascensão? É quando nós abrimos a Bíblia e nós nos encontramos com Deus. Tá? Então, a visão dele é essa. Olha só, como cristão, você vai abrir a Bíblia e você então vai ter uma ascensão. Você vai se encontrar com aquilo que é divino. É Deus falando com você. Só que a grande pergunta é a seguinte: você vai ficar só lá em cima na ascensão? Aí ele fala o seguinte: não. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter o retorno. Você vai voltar para esse mundo em que você está, e aí então você vai o quê? Você vai se envolver com esse mundo a partir daquilo que Deus te apresentou na sua revelação. Está dizendo, você vai subir, vai aprender, e aí deixa eu falar para você. Domingo após domingo, você vem aqui na igreja para fazer o quê? Para aprender. Para você na segunda-feira e para onde? Para o seu trabalho, para a sua esfera o quê? Pública. E aí tudo que você recebe aqui, onde é que você tem que falar? Tem que desaguar lá. Essa é a ideia das Escrituras. É a ideia que o Volvo está falando aqui. Então, ele vai citar dizendo o seguinte: ele vai dizer que sem ascensão receptiva, não há mensagem transformadora vindo de Deus. Sem um retorno criativo, não há nenhum engajamento na transformação do mundo. Exclua-se uma ou outra situação e já não temos uma religião profética. Juntos, a ascensão e o retorno formam o coração palpitante da religião profética. Ou seja, como cristão, então, entenda que você vai ascender, vai receber do Senhor, e você tem feito isso domingo após domingo, na sua leitura das Escrituras, e depois você vai, então, voltar e engajar com o seu mundo, tá bom? Deixa eu citar a frase aqui do Sproul para vocês, tem uma frase muito legal do Sproul, em um artigo que você acha lá no Ministério Fiel, que ele fala que pode ter sido politicamente incorreto o fato de Natã confrontar Davi sobre o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de Elias enfrentar Acabe por seu confisco pecaminoso da vinha de Nabote. Nesses e em outros exemplos da Bíblia, vemos que os representantes da igreja não tentavam tornar-se o Estado, mas ofereciam uma crítica profética ao Estado, apesar das possíveis consequências. A igreja não é o Estado, mas é a consciência do Estado. E essa é uma consciência que não pode se dar ao luxo de tornar-se cauterizada e silenciosa. Tá? Meus irmãos, olha só, minha visão pessoal aqui sobre o nosso cenário evangélico no último ciclo eleitoral. Nós caímos nisso aqui, ó. Nós caímos nisso aqui. Tá? Nós começamos a abraçar a ideia de que a redenção estava em eleger um ou outro candidato, e aí eu digo para você que nós, hoje, ainda hoje, a gente consegue olhar, por exemplo, estava conversando hoje no churrasco da UPH sobre isso. Eu não consigo, por exemplo, aplaudir o que o Datena fez, mas eu também não consigo aplaudir os argumentos usados pelo Marçal que levou o Datena a fazer o que ele fez. Então, a gente não pode olhar para o mal e começar a normalizá-lo simplesmente porque nós abraçamos uma visão que maniqueísta da política. Meu irmão, o mal continua sendo mal. E como igreja, nosso papel é fazer o quê? É denunciar o que é pecado. Ah, pastor, mas se não for o outro... Não importa quem é o político. Não importa de quem é o partido. O Sproul aqui foi cirúrgico ao dizer, né? Nenhum dos personagens bíblicos foram politicamente corretos e nenhum deles quis transformar o Estado em igreja. E ele vai dizer sucintamente, né, que nós não podemos nos dar o luxo de, como voz moral da nossa sociedade, calarmos ou silenciarmos. Tá? Então, nós como igreja, nós estamos pagando, e eu vou dizer para vocês como igreja num contexto geral, porque por mais que a presbiteriana não tenha tanto envolvimento político assim, acaba também que tem, não tem como viver fora desse cenário, nós pagamos um preço muito alto por esse último ciclo eleitoral, e vamos pagar ainda. Por quê? Porque nós começamos a achar que a redenção estava em candidato X ou candidato Y. Tá? E tem muito cristão achando isso ainda. Tá? Então, você se envolver e você entender que você tem obrigações políticas, não quer dizer colocar esperanças messiânicas em homens falhos como nós. Tá? Lembra que eu falei do prospecto? Fique tranquilo, o candidato que você elegeu aí, logo, logo ele vai tomar alguma decisão que vai contra a pauta que você achava que ele nunca ia contra. E vai. Por quê? Assim é o jogo da política. A Hannah Arendt dizia que na política não existe verdade, existe verdades.
Porque é maleável. Depende da situação, depende de como você quer voto. Tá? Perceba, a última eleição, quantos candidatos aí falam assim, você é a favor do aborto? Jamais. Sou contra o aborto. Aí ele é eleito, o que ele fala? Não, gente, vocês entenderam errado. Vamos repensar isso. Então, depende do prospecto. Diga, minha irmã. Sim. Sim. Olha só, a gente acaba sendo ingênuo. Então, eu já vi, por exemplo, algumas pessoas cristãs, e cristãs, assim, honestas, dizendo o seguinte, pastor, eu não sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja não deveria se envolver nisso. Só que a gente não para pensar, até o último domingo que eu preguei aqui na igreja, eu falei sobre isso, da perseguição física e a perseguição ideológica. Eu falei que a mais perigosa é ideológica, porque ela é silenciosa. Então, a gente cai na ingenuidade de pensar o seguinte, não, deixa isso é coisa do Estado, a gente tem que se envolver, casamento do mesmo sexo e tal. Beleza. A gente é ingênuo de pensar que isso em algum momento vai virar lei e não vai votar contra a gente, porque vai. Então, a partir do momento que existe uma legislação que autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo, se eu subo aqui no púlpito e falo contra, eu estou cometendo o quê? Um crime. Contra. Sim, mas é uma visão secularizada, entendeu? Sim. Sim, é porque assim, vamos. Deixa eu terminar aqui que aí eu falo. Não, eu vou. Não, sim, eu vou chegar lá. É porque a gente tem que. Lógico que a gente vai ter que fazer escolhas. Né? E dificilmente a gente vai ter bons políticos para fazer escolhas. Tá? Então, eu sempre penso o seguinte: você tem que pensar primeiro num político que. Dificilmente você vai conseguir ter um político que vá defender todas as pautas que ele propõe. Foi o que eu falei da questão do prospecto. A gente está num cenário político que nada é feito sem alianças políticas. Então, eu por exemplo, eu tenho um amigo pessoal que ele é vereador na cidade de Minas, e aí ele defende uma pauta, ele é cristão, ele é presbiteriano até, e aí ele estava falando comigo, Sérgio, é muito difícil, porque esses dias atrás eles foram despejar algumas famílias numa área de invasão, e eu fui lá defender. E aí as pessoas que votaram em mim ficaram bravas, por quê? Porque a pauta defendida por um político X, que era de não desapropriação daquela terra, era um político de esquerda, e eu entendi que estava certo. Fui lá, me juntei a ele e fomos defender pensando no bem do povo. Então foi o que eu falei, nós votamos muito baseados em interesses pessoais, a gente não consegue vislumbrar o todo. Então a gente acaba pensando o seguinte, político bom vai ser o político que tem a mesma fé do que eu, nem sempre. Então, eu vou dar um exemplo, a bancada evangélica. Quem se sente representado pela bancada evangélica aqui? Quem conhece algum deputado? Então, eles são eleitos pensando o quê? No benefício das suas igrejas. Então, quando eu vejo alguém falando assim, eu vou entrar lá para defender o cristão, está errado, sem defender pensando no povo. O bem comum. Então, você pode ter políticos que não são evangélicos, mas que são políticos que têm boas pautas e que você vai ver o histórico político dele, é um político que defende o povo, que luta pelo povo. Então, a avaliação ela tem que sempre ser, não a partir daquilo que a pessoa fala, eu sou cristão, porque cristão qualquer um pode ser. E outra, a gente está num cenário político que as pessoas elas acabam usando pautas para se elegerem. Então, eu tenho um amigo meu que é de esquerda, ele fala isso para mim, fala, cara, é a mais pura verdade. Então, eu falo para ele assim, cara, vou pegar aqui o exemplo do Boulos, né? Apesar de se for votar nele, desculpa, tá? Mas não é um candidato que eu não votaria jamais. Mas assim,
Não pela questão ideológica, porque eu acho que, eu falo com um amigo, eu falo assim, cara, pega o Boulos, por exemplo, a proposta do Boulos, o que é? Dar casa para quem não tem casa, certo? Ele é deputado federal agora, salvo engano, né? Poxa, quanto tempo que ele está na política? Quantos aliados políticos ele tem? Se ele quisesse, teria condições de resolver isso? Teria. E por que não faz? Porque é pauta política. O dia que resolver, como é que vai se eleger? Então, é a mesma coisa de um cara que defende, por exemplo, tem que dar rampa para todo mundo, né? Ele nunca vai conseguir fazer isso, porque o dia que ele fizer, ele acabou a pauta dele. Então, a gente vive de pautas e vive fomentando pautas, e essas pautas, mesmo quando a pessoa é eleita, ela teria condições de fazer, mas ela não faz porque, se ela fizer, ela perde aquele montante de eleitores que ela tem. E o que mantém ela eleita ano após ano é esse tipo de pauta. Então, a grande verdade que eu falei para você, nossa política ela é baseada no prospecto. A pessoa vai olhar e falar assim, o que é melhor para mim? Então, eu vou seguir. Né? Então, infelizmente, né? Como dizia um político lá em Minas, vote João Anão, dos males o menor. Né? Esse era o slogan dele, dos males o menor. Tá bom? Vamos terminar então? E ele foi eleito e só fez besteira, roubou, oh, meu Deus do céu. Dos males o menor. Como dizia o Tirica, pior do que tá não fica, né? E ficou, né? Então, meus irmãos, para a gente terminar, olha só. A gente precisa dizer não ao estadismo. O estadismo é uma cosmovisão em que César não é apenas um servo, ao contrário, ele é efetivamente transformado em Deus, ele até certo ponto assume o papel de Deus em nossas vidas, tá bom? Então, o Chesterton dizia que uma vez que Deus é abolido, que de fato quem se torna Deus é o Estado. Né? Então, quando César rejeita aquele que delega a autoridade que é Deus, é o próprio César, é o próprio Estado que vai passar a criar os seus próprios limites ou a falta deles. Por quê? Porque ele se torna Deus. Então, erroneamente, e aqui erroneamente porque nós usamos, por exemplo, Romanos 13, e aí nós vamos dizer o seguinte, nós temos que aceitar tudo que o Estado diz, até mesmo insanidades. Não temos. Não temos que aceitar tudo que o Estado diz. Tá? Então, o estadismo, ele apenas, de certa forma, assim, você vai ver que ele corrompeu tanto o nosso pensamento, que em alguns momentos nós distorcemos a Bíblia para apoiar decisões do Estado. Então, meu querido irmão, deixa eu falar para você, olha só, muitos de nós, cristãos, nós acabamos acreditando que tudo aquilo que o Estado ordena deve ser obedecido por nós, né? Desde que não seja pecaminoso. Tá? Então, deixe-me te falar que nem sempre é. Algumas decisões do Estado, elas podem não ter cunho pecaminoso, entretanto, não faz parte da esfera dele. Então, a grande pergunta é a seguinte, tá? A gente, diante de qualquer autoridade delegada por Deus, a pergunta não deve ser, esta lei ou decreto me leva a pecar? Essa não é a pergunta. A pergunta é, Deus delegou essa autoridade para este líder? Se Deus não tiver delegado, não obedeça. Tá? Não obedeça. Então, César, ele tem autoridade dentro dos limites e extensão estabelecido por Deus na sua esfera. Então, se ele impõe regras que ele não tem autoridade para impor, meu querido irmão, eu digo para você que ele não tem autoridade e você não deve se submeter. Então, a submissão ela é uma resposta bíblica a uma autoridade legítima. Tá? Então, se o Estado ultrapassa essa esfera, né, eu digo para você que não existe legitimidade e não existe submissão legítima da nossa parte. Então, deixe-me aqui corrigir uma coisa para você, tá bom? Como igreja, a gente precisa o quê? Ensinar os limites e a extensão das esferas para que nós possamos ter uma clara dimensão do que é legítimo obedecer dentro de cada uma das esferas. Então, mesmo sendo César mau, isso aqui é um ponto importante, você tem que entender, ele continua sendo servo de Deus como autoridade delegada. Então, esses dias mesmo eu vi, por exemplo, a gente rejeita o estadismo, isso é fato, só que nós não menosprezamos ou desmerecemos quem exerce autoridade. Então, esses dias atrás eu vi alguém dizendo o seguinte, poxa vida, o avião do Lula pousou em segurança, que pena. O cara é um pastor, velho. O cara colocou isso na rede social dele. Aí, todo mundo foi comentar, você está ficando doido? Não, porque olha só... Ele continua tendo o quê? Mesmo que seja uma pessoa imprestável, que só ele fala assim, cara, é o pior dos seres humanos. Em alguns momentos você vai ter que respeitá-lo, por quê? Autoridade delegada por Deus. Aí você vai usar os meios lícitos para removê-lo. Orar, como o Senhor fala, para que possamos ter bons governantes, certo? Usar a lei,
Se ele está, por exemplo, o Lula, vamos pegar o Lula, né? Por mais que você não votou no Lula, por mais que eu não votei no Lula, por mais que eu não goste do tipo de governo dele, não gosta esse tanto de imposto, mas é lícito ele cobrar imposto da gente. Então, eu não posso desmerecê-lo, menosprezá-lo e atacá-lo, por quê? Ele está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. Tá? Se ele exigir de nós algo pecaminoso, aí é aquilo que os apóstolos falam. Antes compete obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto o Estado não exige de nós nada que seja ímpio e fora do limite da sua esfera, nós temos que obedecer. Essa é a grande verdade. Diga, minha irmã, para a gente terminar. Pode falar. A maniqueísta, foi manipulado. Então, a gente não sabe, né? Então, assim, o grande ponto que eu quero que vocês entendam é que a igreja, ela não pode ser a política, mas ela também não pode ser a partidária. Ela não pode ser a política, mas ela também tem que ser a partidária, né? Então, a gente entende que a gente tem que se envolver com a política, mas a gente não levanta uma bandeira de um partido, né? De hipótese alguma, tá? Então, você vai ver que o evangelho ele não pode ser identificado com uma postura político-partidária. Tá? Não faz parte. Se a gente fizer isso, a gente reduz o evangelho a meramente mais uma ideologia. Tá? O evangelho, na verdade, ele julga todas as ideologias, o evangelho é que julga todas as culturas, o evangelho é que julga todos os governos, é o evangelho. Então, eu digo para você o seguinte, se envolva, né? Se envolva com a política, entendendo que o evangelho ele tem repercussões na sua vida pública, mas se envolva de forma biblicamente orientada. Tá bom? Tem alguma pergunta, meus irmãos? Se você não tem, você pode me mandar um e-mail, que eu mando para você toda a palestra, tá bom? Aí deixe-me aqui colocar alguns livros para você, se você quiser comprar. Tem bastante aqui. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, tá? Tem outros livros, não são crentes, que eu não coloquei, mas se quiser eu posso te mandar, tá bom? Então tem uma bibliografia aqui no finalzinho para você, se você quiser, certo? Toma aí, ó. Você que gosta de ler, tem alguns. Tá bom? Isso quer dizer que acabou. Diga, minha irmã. É mesmo? Lógico, que isso? Lógico, é. Sim. Que bom, bênção. Isso. Léo, desliga aí a gravação aí que eu vou falar um testemunho aqui. Aí você